RBV Entrevista. Patrocínio Renato Pneus. Nossa família cuidando da segurança da sua. Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do RBV Entrevista. Hoje, um assunto de extrema importância. Desde o início de 2026, alguns produtos começaram a ser retirados de circulação por apresentarem problemas esses que podem trazer aí circunstâncias, inclusive, para a saúde dos brasileiros. Por isso, a gente vai conversar agora, aqui nos nossos estúdios, com o responsável pelo Procon aqui de Videira, Daniel Argento Coelho. Daniel, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite e boa tarde a todos os ouvintes. Daniel, a gente veio aí desde o início de 2026, aí estamos já na segunda metade, mas a primeira metade a gente teve alguns produtos que começaram a ser aí fiscalizados pela Anvisa e, em decorrer disso, retirados de circulação. A gente teve aí produtos alimentícios, produtos envolvendo a questão das crianças, suplementação alimentar, agora canetas emagrecedoras, num curto intervalo de tempo. Isso acende um alerta até para o próprio consumidor também, né? Sim, o que a gente tem que primeiramente ressaltar é que a Anvisa, no ano de 2024, 25 e agora possivelmente 26, eles aumentaram e vão aumentar a intensificação aí da fiscalização desses produtos. Isso tem uma razão clara, devido à questão da venda pela internet, produtos que não têm procedência, a questão da pirataria, né? Então isso fez um alerta, criou um alerta para a Anvisa, e a Anvisa nesses últimos 3 anos, de fato, tem aumentado rigorosamente as fiscalizações. Tanto é que no ano de 2025, a Anvisa retirou do comércio local, nacional, mais de 100 produtos. Então isso justifica essa questão aí relacionada a esses cortes, essas fiscalizações, tendo em vista a quantidade de produto que de fato não tem regulamentação, ou que não passou por uma regulamentação, ou que não tem de fato procedência. Falando nessa questão da regulamentação, o último caso agora que a gente vai acompanhando no início dessa semana diz respeito às canetas emagrecedoras vindas de um país vizinho, e que a gente olhando para 2025, elas tiveram uma alta no consumo em todo o Brasil e que agora chega essa questão envolvendo essa fabricação no país vizinho. É um alerta para a população também na questão de que aquilo que está sendo ingerido, colocado no corpo, ingerido pela população, que acaba interferindo para a saúde de todos, né? O que a Anvisa tem ressaltado é que ela tem seguido algumas regras internacionais, inclusive, tanto regras europeias, da própria América do Norte e demais continentes. E tem trazido para o Brasil justamente essas normas, no geral, aliado às normas brasileiras. E esse consumo, a gente tem visto isso aumentado significativamente, que o consumo de produtos relacionados à beleza no Brasil está muito forte. E, consequentemente, essa comercialização também tende a aumentar. Visando isso, a Anvisa, e a gente até recentemente tivemos um problema aqui no Brasil, inclusive temos algumas pessoas que foram medicadas, outras internadas, recentemente uma na UTI, inclusive, relacionados às canetas emagrecedoras. Então a Anvisa procura o que nesse momento? Regulamentar e regularizar para que não haja risco à saúde do próprio consumidor. A gente tem essa norma protetiva no Código de Defesa, que todo produto colocado no mercado de consumo visa aí a atender a segurança e a saúde do consumidor. E a Anvisa declara que esses produtos que vêm, alguns produtos importados, não passam pelo rigor aí da Anvisa e, consequentemente, pode acarretar riscos à saúde. Ou seja, a Anvisa não está avalizando que aquele produto seja consumido. E isso, evidentemente, traz riscos à saúde. Então, não só relacionado também à questão das canetas emagrecedoras, o consumo elevado também de proteína, suplementação
pratica academia e tudo mais, a Anvisa tem feito aí um pente fino em relação a esses produtos, porque também não adequam, né, ao sistema brasileiro e também não adequam à qualidade que se espera do produto. Daniel, acho que um ponto importante para quem está nos acompanhando, quando a gente fala de consumo e levando em consideração essas situações que aí foram produtos retirados da circulação por parte da Anvisa, o que o consumidor precisa ficar atento a fazer o consumo, né, a chegar num comércio, adquirir esses produtos, o que o consumidor pode e deve ficar atento em momentos como esses? Primeiramente, a gente tem que enaltecer que a Anvisa faz a divulgação, né, relacionada a esse tipo de produto. E, consequentemente, a gente consegue analisar lá no próprio site da Anvisa vários produtos que foram tirados de comercialização e aqueles que também são aprovados para isso. Mas, no primeiro momento, o que a gente orienta aos consumidores é que não adquira, né, produtos sem procedência. Quais são produtos sem procedência? Procedência com marca duvidosa, procedência de país estrangeiro, né, da onde que veio, de que forma, se veio e teve regulamentação, porque a gente tem algumas importações que passam, né, pela fiscalização da Anvisa e também tem autorização, outras não, né, e evitar adquirir de comércio que a gente chama aquele comércio não legal, né, aquele comércio que não segue as regras da lei. E, consequentemente, verificar a própria embalagem do produto, se possui registro da marca, se possui a própria autorização da Anvisa e procurar no site. Aí você pode me perguntar assim, tá, mas e como que a gente trata com questões de produtos que sejam falsificados, adulterados? Tem esse risco, obviamente, porque eles colocam lá um registro que não é válido, né, na embalagem do produto, ou um registro que já foi certificado, ou seja, uma repetição desse registro. Eles copiam selos de certificação e tudo mais. Então é interessante que num produto que seja de alto rigor, né, que traga aí possíveis e eventuais riscos à saúde, que o consumidor fique atento e, consequentemente, procure saber mais, né, procurar o registro da Anvisa, tem o número, procurar no site e tudo mais. E isso eu não falo só para a questão de suplemento e tal, mas toda a cadeia de medicamentos. Né? A gente vê muitos medicamentos que são trazidos de outros países, né, que em tese, não possui eficácia no Brasil. Ou seja, quando que você tem eficácia? Quando a agência reguladora, né, avaliza isso, que é o que a gente não tem visto em alguns casos. Então, sempre ficar atento a isso, né, procurar comprar de produtos que sejam já marcas conhecidas, né, que tenham respaldo não só da Anvisa, mas também legal. E se acabar adquirindo, ou se já estiver em casa quando a Anvisa anunciar situações como essas que a gente veio acompanhando nesse início de ano, aí parar o consumo totalmente, né? No mesmo momento, a gente recomenda que não se faça o uso do produto e já, de fato, procure aí a própria fabricante. Né? A gente viu agora recentemente a questão dos leites, né? Infantis, que a própria fabricante de fato verificou essa situação e já pediu a retirada de circulação, inclusive os lotes, né, foram divulgados. O Brasil teve vários lotes desses que foram comercializados, né? Então era uma bactéria que ficou presente aí nessas fórmulas infantis e que provocavam aí diarreia, vômito, né? Então é muito importante que se verificou, que se deu essa notícia, que procure verificar se de fato aquele produto adquirido é aquele que está dentro do lote e cesse o consumo no mesmo momento. Outra coisa importante é que a Anvisa tem divulgado muito esses trabalhos, né? Então, não só ela divulga, como também existe uma parceria forte com as mídias sociais, telejornais e tudo mais, que tem feito com que isso torne-se, né, mais abrangente, tendo em vista que se
consiga atingir um número maior de consumidores. Voltando num ponto que você trouxe antes, Daniel, quando a gente está falando de falsificação, acho que daria para a gente também trazer aqui, porque aqui na nossa região a gente vê aí quase que mensalmente prisões de bebidas falsificadas, principalmente de vinhos ou destilados, mas falando na nossa região, principalmente vinhos. É um ponto que também, a gente está falando de alimentos, de produtos que fazem mal à saúde, que foram retirados de circulação pela Anvisa, e nos vinhos, quando a gente fala dos vinhos, a gente sofre muito com isso de falsificação, traz malefício para a saúde da população que consome, além de ser um crime, né? Mas que a população também precisa ficar atento em outras formas de prevenir a aquisição de produtos como esse. Com certeza. Nós do Procon de Videira, no final do ano passado, participamos aí de um congresso e também de um treinamento relacionados tão somente a produtos piratas e falsificados e consequentemente adulterados, né? E nós estávamos conversando e realmente eu acho que 80% dos produtos falsificados, adulterados e tudo mais vêm de países estrangeiros, né? Ou seja, existe essa adulteração dentro do Brasil, mas acontece muito mais de produtos que vêm de fora. Então essa consequência faz com que nós tenhamos mais consciência no momento da aquisição do produto. Que hoje a gente sabe que muitas pessoas buscam por um valor um pouco mais atrativo efetuar a aquisição, por exemplo, de bebidas alcoólicas em países estrangeiros, né? Mas que lá também estão sofrendo com a questão da adulteração e, consequentemente, também da questão da falsificação, né? Então, quando se opta por essa aquisição, que tente se fazer da forma mais cuidadosa possível, né? Em relação ao Brasil, recentemente nós tivemos aí também a questão relacionada ao metanol nas bebidas alcoólicas. Um pouco mais complicado de se fazer essa fiscalização, né? Já vista a quantidade de números e de produtos que são expostos à venda, mas cabe ao consumidor fazer essa diligência prévia, né? Como que se faz isso? Pegando rótulo, vendo lacre, vendo selos, né? E várias outras situações aí que dão pelo menos essa credibilidade aí no momento da compra. Não, para quem está nos acompanhando, ponto importante, acabou chegando num mercado, num comércio, acabou comprando um produto que veio ter essa situação em relação à Anvisa. Se não consegue um contato direto com a empresa, pode procurar o Procon? Com certeza. Nós somos esse canal aí, né, de intermediação em relação a qualquer produto que é colocado no consumo, né, seja ele legal ou não. E, consequentemente, a gente tem essa possibilidade aí de fazer essa ponte, né, entre o fornecedor ou até o fabricante para poder resolver, sanar, né, reembolsar ou fazer a troca de um produto que seja adulterado. Importante também a gente falar que esse ano de 2026, o Procon de Videira, nós temos um projeto e uma meta de intensificar as nossas fiscalizações aqui no comércio local, né, relacionado a essas situações que nos têm sido divulgado na mídia e que muitos consumidores têm sido vítimas nesse sentido. O que a gente também espera é que o consumidor tenha conscientização no momento da aquisição do produto, porque muitos consumidores eles adquirem os produtos já sabendo dessa procedência duvidosa. E aí, como eu posso te dizer, nessas situações em que há um problema, ou que acontece um problema, eles buscam o Procon. Então, nada mais interessante que o próprio consumidor fazer esse trabalho preventivo já, né? A prevenção começa onde? Na aquisição do produto. Então, eu vou procurar comprar de local e produto que, de fato, eu tenha segurança, ou que seja reconhecido, né, e tudo mais, para evitar futuramente que tenha não só um risco à saúde, mas também para resolver isso, tanto juridicamente quanto administrativamente. Eu gostaria de agradecer a tua presença aqui, é um assunto de extrema importância, todos os consumidores precisam ficar atentos sempre. Reforçar, Procon de Videira fica anexo ao terminal urbano. A gente fica lá anexo ao terminal urbano, trabalhamos de segunda a sexta, né, no período das 7h45 às 11h45,
e das 13h30 às 17h45, né? Também atendemos aí pelo telefone 49, né, 3090 2712, e a gente sana muitas dúvidas, né, via telefone, e caso o consumidor tenha também alguma dúvida ou quer se prevenir, tirar maiores informações, a gente está lá fisicamente para também atender todo mundo. Obrigado novamente, Daniel. Eu que agradeço, e a gente fica à disposição aí para eventuais esclarecimentos e ações aí conjuntamente. Para você que nos acompanhou, essa entrevista completa você pode assistir, rever quando quiser nas nossas plataformas digitais. É claro, no portal RBV. A gente se encontra novamente na próxima semana em mais um episódio do RBV Entrevista. Até lá. Você acompanhou o RBV Entrevista, com o patrocínio de Renato Pneus. A nossa família cuidando da sua família.